Oi, coisa linda! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do melhor podcast sobre maternidade, o podcast Maternidade Real. Eu sou Luana Machado, sou psicóloga clínica, moro aqui em Salvador, Bahia, sou mãe de Benjamin e desde o meu puerpério eu comecei o projeto de contar aqui os meus perrengues e as minhas delícias do viver na maternidade. E assim, eu fico tão grata quando eu conecto o meu relato com tantas outras mulheres que são mães ou mulheres que estão estudando para se tornar mães. Se você está aqui agora, seja muito bem-vinda. E se você está aqui há muito tempo, obrigada por me acompanhar. Quero te pedir carinhosamente, se você puder, faz um print agora, compartilha no seu Stories, me divulga no seu Instagram. Compartilha também esse episódio com o máximo de pessoas que você puder. Assim você me ajuda na divulgação do meu trabalho. E hoje eu queria falar de um tema de uma ouvinte muito querida, Priscila. Eu tenho um grupo no WhatsApp, um grupo de acolhimento para mães. Eu vou colocar aqui na descrição desse episódio o link do grupo, caso você queira entrar. E lá é um espaço de troca, onde eu sempre deixo aberto. Eu trago sugestões de temas. É um espaço para a gente ter um desabafo mais de pertinho com algumas outras mulheres também que são mães. E a Pri colocou assim: gostaria de dividir a frustração do meu ensaio de 1 ano do meu bebê. Preparei tudo há meses. Fechei com a fotógrafa, tinha um cenário bonito, bolo e até banho de leite. A realidade foi choro, ele não aproveitou nada e as poucas fotos que saiu chorando foi segurando um pote de plástico. Confesso que aquilo me irritou muito, me deixou bem chateada e fiquei só pensando: será que só meu filho é assim? Lu, acho que é um bom tema para o seu podcast. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre as constantes frustrações que nós temos na jornada materna, que vem de uma expectativa muito grande nossa, né? Do cenário perfeito, da maternidade perfeita, da criança perfeita. E o tema do episódio, o tema do meu podcast já nos convida a refletir. Real, às vezes não vai ser, ou na maioria das vezes, não vai ser como a gente idealizou. Eu acolhi a Priscila contando para ela que eu paguei na época que Ben nasceu um acompanhamento anual. Então a fotógrafa fez lá na minha casa ele com 1 mês de nascido, com 3 meses eu fui no estúdio dela, com 6 meses, com 9 meses, com 1 ano. E muitas vezes esses ensaios, para mim, eram muito estressantes. Muitas fotos foi bem amamentando, outras fotos foi ele dormindo, porque nem sempre ele era aquela criança que a gente idealiza nos ensaios fotográficos, né? Sorridente, que se comporta, que participa. Não, recentemente agora eu fiz um ensaio dos meus 34 anos e a maioria das fotos o Benjamin tá com a lanterninha na mão. Foi o que foi possível para ele participar do ensaio, porque aquelas crianças, né, das fraldas Pampers, do hipoglós, das marcas, aquelas crianças acomodadinhas, perfeitinhas, elas são só ali na televisão, tá? Porque na vida real tem choro, tem birra, tem mamãe fiz cocô, que foi o que aconteceu aqui no meu ensaio. No meio do ensaio, mamãe fiz cocô. Você fala, meu Deus do céu, vamos lá. Tem a roupa que você separou para levar para a criança para o ensaio, que ele suja, que ele gofa, né? Que ele se mela comendo alguma coisa. Essa é a vida real. São muitas coisas que muitas vezes vêm para frustrar. Agora, o que eu tenho aprendido, né, nesses 2 anos e 8 meses sendo mãe, é que eu preciso alinhar minha expectativa sobre o meu filho, porque ele é uma outra pessoa mesmo. E ele não tem que suprir as minhas expectativas, porque isso é muito pesado de fazer com esta criança. Quantas vezes nós passamos por isso? Dos nossos pais esperarem de mim uma coisa e eu fazer outra, e eu ter que lidar com essa frustração de frustrar os meus pais. Por exemplo, meu pai queria muito, e até hoje ele ainda dá uma insistidazinha assim. Ele tem um outro ramo, né, de negócios que é o turismo. Então, por muito tempo, meu pai queria que eu fizesse faculdade de turismo, que eu tomasse conta da empresa dele. E eu lembro da frustração que foi na época, quando eu falei que queria fazer psicologia. Mas na cabeça dele eu ia acabar a psicologia e ia fazer um curso. E ele sempre tenta, sabe? Tipo, esses dias ele me mandou um link lá.
curso de guia turístico, uma outra renda. E não é que, eu até falei isso para ele, pai, eu amo viajar, mas eu amo viajar para passear. Eu não quero viajar a trabalho. Não é uma coisa que para mim faz sentido. Mas isso foi um tema de sofrimento emocional durante muitas questões. Isso já foi tema de abordar em terapia, de eu não ser a filha ideal, de eu não fazer meu pai feliz, e etc e tal. Mas a gente for parar para pensar de uma forma realista, os nossos pais, eles precisam lidar com essa frustração, porque é um desejo dele, não é nosso. E eu tenho aprendido a colocar isso em prática diariamente com o Benjamin, mesmo ele sendo pequeno. Ele não tem a responsabilidade de fazer exatamente o que eu quero, de ser a criança como eu idealizei, porque ele é uma outra pessoa. E às vezes nem é só a questão comportamental da criança. Às vezes tem um monte de outros fatores que influenciam nessa frustração. Por exemplo, este ano seria a minha primeira festinha de mães na escola. E eu vou ser honesta com vocês. Eu já estava imaginando lá na frente chorando, tirando foto, me sentindo maravilhosamente honrada pela vida do meu filho. E a escola marcou a festa em um dia, ia ser um piquenique ao ar livre. Choveu aqui na cidade e a escola reagendou para a próxima sexta-feira. Aonde eu estava na próxima sexta-feira? Com Benjamin internado com bronquiolite no hospital. E eu não participei da primeira festinha das mães na escola. Tive que acolher. Mas na sua cabeça pode ser que besteira, Luana, mas para mim eu esperava por esse momento e não aconteceu. Então, assim, não só com a maternidade, né? Na vida, é o marido que não se alinha ao que eu queria, é o trabalho, é a minha amiga, porque a gente vive nesse constante movimento da idealização do perfeito. Eu costumo falar que os filmes da Disney, né? De tudo mágico, tudo perfeito, aquele conto de fadas, influenciou muito o nosso inconsciente, porque nós sempre estamos nesse movimento do perfeito. E aí, assim, aproveitando, recentemente agora eu fui pedida noivado, né? A mãe solo agora vai ter, né, um relacionamento, gente. É um outro tema. Por quê? Eu, claro que sempre que tenho o sonho, né, do casado, vestido de noiva, de tudo isso. E eu lembro que eu falava isso às vezes, né, com meu namorado, amor, quando você for me pedir noivado, se isso for acontecer em algum momento, né, quando a gente conversava, pelo amor de Deus, me avise, peça ajuda à minha mãe, se prepare aí. Gente, sabe como é que foi? Vou contar para vocês entenderem que às vezes a gente precisa tentar extrair a beleza, mesmo quando o cenário não acontece idealmente como a gente pensou. Primeira coisa, ele pediu ajuda à minha mãe, ela pegou um anel no meu guarda-roupa, que era um anel antigo, e eles não tinham levado em consideração que a pessoa aumentou de peso. Então o anel não entrou no meu dedo. A gente teve que ir na loja lá depois trocar, enfim, ampliar o anel. E foi um dia comum, assim, uma quinta-feira, eu tinha atendimento a tarde inteira, ia buscar Benjamin na escola às 17 horas, voltaria para casa, atenderia às 18. E aí falei para ele, amor, ele falou, não, deixa que eu pego bem na escola. Eu falei, ótimo, eu tenho 1 hora para fazer milhares de coisas. E nessa 1 hora eu fui varrer a casa, eu fui passar pano, eu fui colocar roupa na máquina. Isso eu já estava de short comum, de top, de cabelo amarrado, para poder fazer isso tudo rápido, para quando o Benjamin chegar, dar banho, dar janta e entrar para atender às 18 horas, né? Tipo, veste as roupas, troca tudo. Eis que ele chegou com o Benjamin, com a sacolinha na mão, de uma doceria que eu gosto muito, com a minha torta preferida de morango com chocolate. Ele falou, amor, eu trouxe para você. E aí eu falei, o quê? Ele, bolo com chocolate. Isso o Benjamin já falou o quê? É meu! O chocolate é meu! Ele colocou o chocolate. Aí começou aquela confusão, o Benjamin querendo puxar a sacola. Eu falei, bora sentar aqui no chão, venha. Deixa eu ver o chocolate, vamos comer. Quando eu abri a sacolinha, tinha uma caixinha, né? Com pedido de noivado. E assim, sendo muito honesta com vocês. Minha primeira reação não foi, ai, amor, que romântico, que lindo. Foi, pô, amor, eu não acredito que você vai me pedir em casamento assim, né? Eu toda estrupiada, bagunçada, dentro de casa.
Eu esperava um jantar, alguma coisa mais romântica, mas de fato a resposta dele me convenceu. Ele falou: "Mas eu vou casar com você. Eu vou casar com essa daí mesmo, com essa realidade. Não é com a pessoa arrumada da mesa, etc." E aí, beleza, né? Falei: "Deixa eu fazer uma foto aqui, pelo menos para registrar esse momento do meu pedido de noivado." Lá vamos nós esconder a torta na geladeira, porque senão a Benjamin ia comer toda. E assim foi. Mas assim, depois de um tempo, eu fui processar o que aconteceu. E fiquei muito grata, muito feliz pela forma como foi. Tanto que, quando eu postei no Instagram, muitas pessoas ficaram falando: se conecta muito com o que você fala, de vida real, de maternidade real. Ele de fato já está amando a mulher real que você é, porque sim, a vida real é assim. Acontece nesses bastidores. E assim, claro que acontece tantas formas que a gente fala assim, se não fosse trágico, seria cômico, né? De pessoas que vão pedir noivado e coloca a aliança no sul, que a pessoa se engasga. Essas coisas. Ainda bem que não foi nada trágico, mas não foi o esperado, o ideal. Mas eu percebo que, principalmente nesse mundo agora, na terra das redes sociais, né? Na terra do Instagram, na terra do TikTok, nós ficamos muito iludidas mesmo com uma vida perfeita, mas a vida real do dia a dia, pelo menos na minha casa é assim, tá? Ela não é instagramável, não. Tem dias que tem a mesa posta bonita, mas tem dia que, ó, faça seu prato aqui. Tem dias que eu consigo comer tranquilamente, raramente. Porque a maioria, Benjamin tá agora, aprendeu a se tornar jarro de mesa. Ele quer sentar na mesa, meu filho, senta aqui na cadeira. É aquela confusão para comer, é aquela correria. E Pri, né, você que fez o comentário aí. Seu filho não é único, seu filho é real. Como tantas outras mães já devem ter sentido a sensação de, meu Deus, será que só meu filho é assim? Será que só com meu filho é assim? E eu vou trazer uma outra experiência que não tem a ver também com essa questão do filho ideal, mas uma vez que eu também me questionei sobre o meu filho. Eu sou cristã, eu frequento uma igreja há um tempo já. Benjamin tá lá comigo desde que ele era bebezinho. Só que bem a criança que ele não quer ficar na salinha das crianças. Ele não quer. Ele gosta da música, ele gosta de ficar vendo lá o cara da bateria e ficar olhando e ficar imitando. E isso desde piquititico, ele foi. E assim, muitas vezes eu ia para a igreja e eu era convidada nesse lugar que eu participava a sair do templo porque Benjamin estava incomodando. Isso começou a afetar muito a minha frequência nessa igreja, porque era como se meu filho não se enquadrasse no padrão de salinha. Todo mundo chegava para mim e falava assim: "Mãe, tem a salinha, leve ele." Ele não quer, minha gente. Eu levava o menino para lá, 10 minutos depois vinha alguém trazer o menino se acabando de chorar. Isso começou a ser frequente. O batismo na igreja, Benjamin fazendo escândalo porque ele queria o quê? Piscina. E lá vai eu pra frente e algum obreiro, alguém chegava perto de mim e falava: "Ô mãe, não pode ficar aqui." E eu comecei a perceber assim, e comecei a me questionar: gente, será que é meu filho? Qual o problema? E algumas mães falavam assim: "Mas ele vai pra escola, né? Que estranho ele não ficar na salinha." É, gente, ele não fica. Até que eu comecei a orar e falar: "Deus, não dá, né, eu preciso encontrar um outro lugar." Visitei uma outra igreja. Quando eu cheguei lá, nessa igreja que eu tô indo agora, eu fiquei surpresa. As crianças têm liberdade de cultuar. Sobe no altar, desce no altar. Tem menino lá com guitarra, o outro com microfone. Eu falei: "Achei minha tribo. Achei a tribo do meu filho." Meu filho não é a criança que vai ficar lá na salinha, acabou. E tem sido, gente, de verdade, eu filmei esses dias e mandei pra uma amiga minha da outra igreja. Ela falou: "Não é a mesma criança." Benjamin não chorou em nenhum momento no culto. Ele ficou o culto inteiro, sabe aonde? Sentadinho na escadinha do altar, namorando, apaixonado pela música. Pediu ao rapaz da bateria para entrar na salinha da bateria depois que acabou o culto. E ele tava bem ali, porque ele não é a criança que quer ficar, né? Eu lembro uma vez que ele falou assim pra mim: "Eu quero ficar com os adultos, mamãe." Eu falei: "Mas meu filho, você é pequenininho, você é uma criança. Vamos passar ali nas crianças." "Eu quero ficar com a mamãe." Gente, e assim, eu tive que respeitar e entendi que o lugar que eu estava não estava acolhendo o formato do meu filho ser, o jeito dele ser.
E eu lembro até que eu comecei isso com uma outra colega, eu falei: "E aí? E uma criança atípica? E outras realidades de crianças que não conseguem ficar lá? Vai ser excluído?". Então o que a gente precisa entender às vezes é que o meu filho tem um jeito dele, não tem nenhum problema ser do jeito dele. Eu encontrei um outro lugar agora que faz sentido pra gente estar ali e que ele tem liberdade de adorar a Deus, de cultuar do jeito dele. E aí, assim, Pri, eu queria também falar pra você uma coisa que a gente precisa lembrar, principalmente nessa fase de 1 ano. Tem a questão do salto do desenvolvimento. Às vezes a criança está com sono, às vezes está com algum mal-estar e ela ainda não sabe verbalizar. Então, tudo isso também influencia em estar bem para fazer um ensaio fotográfico. Mas na cabeça da mãe que planejou há anos, é completamente compreensível sentir a frustração. Mas quero que você acolha essa frustração, mas não ache que seu filho tem algum problema. Ele só é ele, do jeito dele, com a personalidade dele. E naquele dia ele não estava afim de fazer um ensaio fotográfico. Como nós também, adultos, em alguns dias não estamos bem para fazer algumas coisas. Me conte, o que é que você achou desse episódio aqui? Que eu falei sobre vários assuntos, mas com um tema central, de aprendermos a lidar com a frustração. Que se as crianças estão em processo ainda bem precário de lidar com isso, quantos adultos eu atendo no consultório que não sabem lidar com isso? Então, sejamos mais complacentes e acolhedores com as crianças, porque nós, enquanto adultos, ainda também estamos caminhando a passos lentos a ter um processo de regulação emocional. E é importante a gente entender o que é meu, o que é do meu filho. Essa frustração é minha, não é dele. Foi eu que criei expectativa. Ele não tem nem noção sobre isso aqui. Me conta o que é que você achou. Coloca aqui nos comentários sugestões de próximos temas. E não esquece também que na descrição aqui desse vídeo tem um link do meu curso Florescer, o Manual da Mãe Leve. É um curso com aulas gravadas, onde eu ajudo você a se reencontrar enquanto mulher, percebendo que você não é só mãe, você também é tantos outros papéis. Beijos!